porque o cidadão deve, né, fiscalizar a gestão pública, a busca pela melhoria dos serviços públicos, né? A experiência revela que quanto mais o gestor é cobrado, ele tende a prestar melhores serviços à sociedade. Um filho, né, que está na escola, a gente vai sempre cobrando dele, né, para estudar, para se dedicar, para passar nas matérias, porque a gente espera que ele melhore o seu desempenho. Num ambiente de trabalho, você tem um subordinado, o que é que você faz? Você vai cobrando, você vai dando instrução, condições de trabalho, porque você quer que ele realize o melhor trabalho possível. Da mesma forma, o gestor público, o agente público, né, seja vereador, seja prefeito, secretário, qualquer agente público, ele deve ser cobrado para que ele possa melhorar o seu desempenho. É importante que se diga que quando se trata de controle na administração pública, estamos partindo não só da premissa da má-fé, mas também da boa-fé. Eu não devo fiscalizar só achando que o gestor é corrupto, mas achando também que ele quer realizar uma boa administração. Então, a minha opinião deve ser válida para melhorar o seu desempenho, né? Tem um adágio que eu gosto muito que diz o seguinte: é melhor uma crítica que lhe salve do que o elogio que lhe arruine. Então, por exemplo, você tem um filho. Se o seu filho está errando, o que é que você faz? Você vai chamar ele a atenção para melhorar. Você tem um amigo, né? O Dr. Wanderson, nós somos amigos, então, eventualmente, quando um ou outro comete um deslize, a gente chama a atenção porque a gente quer o bem. E por que o gestor que a gente elege, a gente não vai cobrar? Ah, não, porque se você cobrar, vai parecer que você está contra o gestor. Não. Eu estou tão do lado que eu estou procurando ele, cobrando ele, para que ele melhore o seu desempenho. Então, como eu disse anteriormente, às vezes... Mas isso não acontece. Você sabe que na prática não é assim, né? Quando alguém procura um gestor, o próprio, né, prefeito, prefeita, e traz uma crítica, ele acaba sendo muitas das vezes punido, né? O emprego é algo que, ou seja, parece que ele, por estar vendo, né, ou observando aquilo que não está sendo feito ou que pode ser melhorado, que a proposta sua, né, é justamente a melhoria dos serviços, me soa como esse cidadão, ele está contra, né? Infelizmente, parece que os nossos gestores, de modo geral, eles não compreendem o seu devido papel. O Dr. Wanderson colocou anteriormente, muito bem colocado, o papel do controle. O controle tem o papel de prevenir, o controle tem o papel de corrigir, mas também o controle tem o papel de evidenciar. Então, se a fiscalização do cidadão, né, da administração pública, não conseguir prevenir, não conseguir corrigir e o gestor não quiser adotar as medidas, pelo menos evidenciou a falta de compromisso, a má-fé do gestor, que não há intenção realmente de trabalhar em prol da população. Então, se com o controle a gente não conseguir nem prevenir nem corrigir, pelo menos você evidenciou de verdade quais são as intenções do gestor, tendo em vista que alguém bem intencionado, no momento que é alertado de uma irregularidade, tende a corrigir para poder melhorar. É importante que tenhamos essa consciência, né, de que cobrar uma gestão pública de qualidade não é estar contra, ao contrário, é querer o melhor, é estar muito mais a favor, né, que você está defendendo aquilo que é seu, que é o dinheiro público, né, que é nosso. Essa visão, né? O controle social é a participação do cidadão na gestão pública. No entanto, nem sempre o cidadão tem voz de fato. O controle social, ele pode ir em busca dos outros controles, que é o controle interno e o controle externo. Mas talvez esse cidadão esteja insatisfeito com o resultado das suas ações, porque ele se compreende na sua individualidade. Mas quando o cidadão ele se percebe na coletividade, que a participação popular é justamente isso, é o conceito de união, o conceito de pessoas imbuídas na mesma causa, que é acompanhar a administração pública, dar sugestões, fazer críticas, e percebe que há uma mobilização social. Então, quando uma pessoa que está no controle, normalmente um conselheiro ou alguém que participa efetivamente da fiscalização, ele se sente sem resultados, é porque possivelmente ele está sozinho. E o controle social, a intenção é justamente trazer mais pessoas, que mais pessoas tenham a consciência de que podem participar. Então, em busca, e essa é uma campanha, inclusive nossa, de informatização, de conscientização, para que mais pessoas façam adesão ao controle social, porque eles vão se sentir fortalecidos. E o papel do cidadão é justamente esse, estar ativo, estar participativo, para perceber que essas falhas podem acontecer e eles podem se antecipar preventivamente através dos controles. Tem uma chargezinha aqui, né? Já colocou, já rolou aí?
Nós precisamos perceber que aquele dinheiro é nosso e, por ser nosso, a gente tem que evitar que isso aconteça. E essas cobranças devem acontecer justamente para que esse dinheiro não... Esse gancho, né? Mas infelizmente nós ficamos as tristes notícias de vários estados, né? Inclusive foi notícia no Rio de Janeiro recentemente, né? Por conta dos respiradores, as pessoas superfaturando, empresas fantasmas, licitações. E a gente fica muito triste quando a gente está vivendo um grande processo de pandemia, as pessoas morrendo, os números, eu já falei no início dessa live, né? São mais de 500 mil pessoas que já foram contaminadas, mais do sofrimento alheio, onde os governos poderiam estar nesse momento se estruturando, equipando melhor os hospitais, os recursos, para que a gente possa minimizar o sofrimento dos nossos cidadãos. Mas o que é que nós vemos é justamente a má gestão, Vitor, né? Essa corrupção que acontece de forma aleatória e esses danos, como é que você poderia trilhar com a gente aí, que infelizmente assola o nosso país, a nossa sociedade? Então, Marido, corrupção é um termo genérico que a gente utiliza para falar de diversos ilícitos que acontecem na administração. Existem crimes contra a administração pública, por exemplo, se apropriar de bens públicos, né? A corrupção, você receber, solicitar propina para a realização de serviço público. Existe também as improbidades administrativas. Então, por exemplo, contratar uma obra por preço acima do praticado no mercado, né? Realizar uma medição de uma obra pública indevidamente, gerando aí um superfaturamento por serviços pagos e não prestados. Você tem, por exemplo, irregularidades administrativas para identificar diversos ilícitos que podem ocorrer na administração pública. E nesse sentido, o que é relevante? Nós precisamos criar uma consciência de fato dos danos causados pela corrupção. Precisamos entender que a cada R$100 que é desviado em razão da corrupção, é R$100 que vai faltar para alguma necessidade pública. E as consequências da corrupção repercutem diretamente na má prestação do serviço público. Então é por isso que às vezes você observa que há um contrato que o município tem de 3 milhões de compra de medicamento. Mas você observa que nas unidades de saúde está faltando medicamentos básicos. Pô, o que está acontecendo? Né? Você percebe às vezes obras que o município realizou a contratação, efetuou pagamentos, às vezes até antecipado, e aquela obra, né, nunca termina, são realizados aditivos e mais aditivos. Então, para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa publicada em 2017 pela Fiesp estimou que o Brasil perde cerca de 130 bilhões por ano em razão da corrupção. Fala galera, eu tô com o Thiago. Eu vou fazer atividade de inglês. Colorful elefante.